Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou o Fábio Tancredo e cara, a emoção tá batendo porque tá acabando. Ai meu Deus, faltam só dois videozinhos pra gente encerrar a série das Olimpíadas. Mas vamos lá que tem história pra contar ainda. Hoje chegamos ao ano de 2012, já tá aí batendo a porta. Ano das Olimpíadas de Londres, a terceira edição dos Jogos na capital da Grã-Bretanha. E foram jogos que com certeza estão muito frescos aí na memória da gente, né? Principalmente as conquistas brasileiras, que também iremos relembrar por aqui. Só que a gente sabe também que tem outras histórias que aconteceram aí, todo o processo de candidatura, a organização, curiosidades, tantas coisas que a gente acaba deixando um pouquinho de lado, porque a gente não acompanha tanto. Então, vamos matar essa curiosidade aqui e conhecer um pouquinho mais da história dos Jogos de 2012 em Londres. Agora eu vou fazer aqueles pedidos que eu sei que você já cansou de ouvir, mas eu não me canso de falar. Que são esses. Não se esqueça de curtir esse vídeo. Também não se esqueça de comentar. Coloca aqui o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal. E é claro, não esqueça da hashtag que eu vou dar para vocês lá no finalzinho. Tranquilo? E se não se inscreveu, se inscreva no canal. Retângulozinho vermelho, clica nele, aciona o sininho para ser notificado quando novos vídeos estiverem por aqui. Show de bola. Então, acho que a gente já introduziu demais, a gente tem que vir e falar do que interessa realmente. Então, vamos nessa. Vamos entrar em nossa máquina do tempo e partir para Londres 2012. A cidade em si, você já viu aqui no canal algumas vezes, sendo sede e tendo os jogos adiados. Primeiro, Londres foi sede dos jogos em 1908. A cidade também foi a sede dos jogos de 1948. Ou seja, já fazia mais de 50 anos que Londres não recebia os jogos. Então, começaram a conversar lá, falar com a rainha, falar com o prefeito, com o primeiro-ministro, todo mundo. Bom, vamos candidatar, vamos nos colocar aí para tentar ser sede dos Jogos novamente. E então, no ano de 2003, a cidade de Londres entregou para o Comitê Olímpico Internacional a intenção de ser uma candidata aos Jogos de 12. Assim como Londres, outras 8 cidades fizeram o mesmo processo e entregaram a sua intenção. Istambul, Leipzig, Madrid, Moscou, Nova York, Paris e Rio de Janeiro. No ano seguinte, como aconteceu também para as eleições de Pequim, o COI diminuiu o número de candidatas através de notas. E essa redução tirou 4 cidades: Havana, Istambul, Leipzig e Rio de Janeiro. E para a eleição do COI, essas finalistas tiveram que passar por todo o processo que o COI havia preparado para isso. Neste período aí, Paris despontou como a favorita para levar os Jogos de 12. Na votação, tudo foi muito apertado. Foram necessárias 4 rodadas para eleger a cidade-sede. A primeira a ser eliminada foi Moscou, na Rússia. A segunda a dar adeus, na rodada seguinte, foi Nova York. Na terceira rodada, a coisa ficou ainda muito mais apertada. A eliminada ficou muito próxima da mais votada, e quem deu adeus foi Madrid, na Espanha. Sobrou então Londres e Paris. E como eu falei, Paris era a favorita. Foi uma surpresa para todos que ao final da eleição ficou com o placar 54 para Londres e 50 para Paris. Bem apertado, bem próximo uma da outra. Já logo depois da eleição em 2005, no mesmo ano, Londres já organizou o comitê organizador dos Jogos. E, então, o que a organização tinha em mente era 3 tipos de instalações. Uma das opções eram estruturas já existentes. A outra foram novas construções. E as instalações provisórias. Só que nem tudo nesta construção foi bem sucedida. Assim como Pequim nos Jogos anteriores, para construir o Parque Olímpico,
foi necessário desalojar algumas famílias, desapropriá-las. E com isso teria que ser pagas indenizações. Aí que vem uma das maiores polêmicas nessa organização e também nos jogos como um todo. Essas famílias foram desapropriadas, só que quase todas elas reclamaram que o valor da indenização paga a elas não foi o suficiente. Era um valor muito abaixo do que o terreno valia. Por outro lado, positivamente, vários bairros da cidade de Londres tiveram uma revitalização, principalmente o bairro de Stratford. Outra mudança significativa não foi em locais de competição, mas sim na infraestrutura da cidade. Muita coisa mudou, principalmente no transporte coletivo. Neste caso, falando especificamente do metrô, que teve a sua ampliação para outros locais da cidade, além também do aeroporto. Mas para isso era necessário a bufunfa. E o governo inglês teve que entrar com parte da bufunfa. O governo britânico financiou para a organização 5,3 bilhões de libras esterlinas para serem investidas tanto na construção de estádios, revitalização dos locais de competição e também na infraestrutura da cidade, o que para o governo valia mais. Só que para conseguir o resto do dinheiro foram necessárias as parcerias com as empresas. E duas grandes parcerias foram conquistadas nesses jogos. Uma com a fornecedora de material esportivo, a Adidas, e a outra, uma nova surgindo aí, é o YouTube. Esta casa aqui que nos recebe. Os 30º Jogos Olímpicos da Era Moderna, na cidade de Londres, foram abertos no dia 27 de julho de 2012, numa cerimônia de abertura linda. E eu gostei bastante porque foi uma aula de história. Tudo começa com eles contando um pouco da Revolução Industrial, entre outros momentos super emocionantes e hilários. Como, por exemplo, o Mr. Bean tocando a música Carruagem de Fogo. Outro momento marcante foi o ator Daniel Craig, como 007, indo encontrar com a rainha para levá-la ao Estádio Olímpico. E os dois pulando de paraquedas. Sabemos que isso não é verdade, mas foi super divertido. Os jogos tiveram mais de 10.500 atletas. Eles representaram mais de 200 delegações em 26 modalidades. Alguns eventos de outros esportes entraram no programa olímpico, o que deixou o número de eventos igual aos outros. E as competições foram divididas nos locais de competição, que ficavam basicamente em 3 grandes áreas. A primeira, chamada de Zona Olímpica. A segunda, Zona do Rio. E a última, Zona Central. Claro que outros locais de competição também foram usados. E depois desses 16 dias de competição, com muita emoção, várias conquistas que a gente vai falar lá na frente, o quadro de medalhas ficou desta forma. Estados Unidos em primeiro, sem muitas dificuldades, com 46 medalhas de ouro e 103 no total. A China, que liderou os jogos anteriores em casa, desta vez ficou em segundo lugar, com 38 de ouro e 91 medalhas no total. Em terceiro ficou os donos da casa, a Grã-Bretanha, com 29 medalhas de ouro e 65 no total. Os jogos se encerraram no dia 12 de agosto. O Brasil levou para Londres 257 atletas. Foram 135 homens e 122 mulheres que foram para Londres. Foi a melhor participação até então do time Brasil na história dos Jogos, em número de medalhas. O Brasil nesses Jogos teve 17 medalhas no total. E essas medalhas foram divididas da seguinte forma: 3 medalhas de ouro, 5 medalhas de prata e 9 de bronze. Então, vamos passar para as medalhas ganhadas por nosso país, começando com as de bronze. Inicialmente, no primeiro dia, o Brasil já conquistou a medalha de bronze com Felipe Kitadai,
no judô, categoria de até 60 quilos. Também no judô, o Brasil ganhou mais uma medalha de bronze com a Mayra Aguiar, na categoria feminina de até 78 quilos. Para encerrar as medalhas de bronze do Brasil no judô, Rafael Silva, na categoria acima de 100 quilos. Uma medalha que a gente talvez esperasse mais foi esta aqui. César Cielo, que era atual campeão olímpico, acabou ficando apenas com a bronze na prova que ele tentava defender a sua conquista. Bronze nos 50 metros livre. Robert Scheid e Bruno Prada conquistaram a medalha de bronze na classe Star da vela. Adriana Araújo conquistou a primeira medalha feminina do Brasil no boxe. Grande conquista para o nosso país. Juliana e Larissa chegaram a Londres como uma das favoritas e ali elas conquistaram também a medalha de bronze. Yamaguchi Falcão marcou história ao conquistar uma medalha de bronze também no boxe. E no último dia de competições, o Brasil ainda completou suas medalhas de bronze com Iane Marques no pentatlo moderno. Com as de prata, a gente começa novamente na piscina, desta vez com Thiago Pereira, que nem era a prova favorita dele. Ele era melhor nas de 200, só que conquistou a medalha de prata nadando os 400 metros medley. Alisson e Emanuel conquistaram a medalha de prata, perdendo apenas na final. Outra medalha do boxe foi do Esquiva Falcão. Ele ficou na segunda colocação, perdendo apenas na final. E aqui, digamos, duas frustrações em esportes coletivos. A primeira foi no futebol, onde a gente evoluiu bem. Tínhamos o Neymar no time, e aí na final a gente acabou perdendo para o México de 2-1. E no vôlei masculino, onde que a gente chegou na final super bem, ganhamos os 2 primeiros sets, só que aí fizeram uma mágica lá na Rússia, o Muzerski, que era meia, virou o oposto, e aí ele começou a virar tudo, a gente não conseguiu marcar, e a Rússia virou para 3-2 e levou o ouro, a gente ficou com a prata. E agora a gente passa para as medalhas de ouro. Sara Menezes, logo no primeiro dia dos Jogos, a brasileira, super jovem, ganhou uma medalha de ouro no judô na categoria de até 48 quilos. Uma outra medalha que, neste caso, eu não esperava tanto, porque eu não conhecia tanto a capacidade dele, foi do Arthur Zanetti, nas argolas, na ginástica. Essa medalha ficou muito marcada porque ele realmente estava um patamar acima dos seus concorrentes. E talvez a medalha mais inesperada, dourada mais inesperada, que foi no vôlei feminino. O Brasil começou muito mal a competição, conseguindo se classificar apenas em quarto no seu grupo, tendo que enfrentar o primeiro colocado do outro grupo, que era a Rússia, o Carrasco de 2004. E a gente fez um jogo duríssimo nas oitavas, conseguindo virar em cima das russas e ganhar de 3-2, depois das russas terem alguns match points. Depois disso, foi só evolução. Vencemos fácil a semifinal, até chegar à final e ganharmos das americanas novamente e conquistar o bicampeonato. Começamos os destaques novamente com Michael Phelps. Ele se tornou nesses jogos o maior medalhista olímpico absoluto, ao passar o número de medalhas conquistadas a Larissa Latinin. Phelps, em Londres, alcançou a marca incrível de 19 conquistas, 19 medalhas. Valentin Vesali, essa italiana, conseguiu um enorme feito. Ela conquistou a sua 6ª medalha de ouro na esgrima. A primeira delas em 1996, em Atlanta. E isso foi possível na prova de florete feminino, onde ela conseguiu essa 6ª medalha dourada. Missy Franklin, americana, foi o grande nome da natação feminina nesses jogos. Ela conquistou 4 ouros e 1 bronze. Indo para o atletismo, vamos falar de Mo Farah, um nome que também já tem vídeo aqui no canal. Ele se tornou um dos principais nomes ingleses nesses jogos e também um dos principais nomes dos jogos como um todo. Ele ganhou as provas dos 5.000 metros e dos 10.000 metros nos jogos. A gente tem mais uma exibição de gala de Usain Bolt. Ele repetiu
o feito das Olimpíadas anteriores e conquistou as medalhas de ouro nas provas dos 100 metros rasos, 200 metros rasos e no 4 por 100. Só que dessa vez ele não teve que devolver medalha nenhuma. Os Jogos receberam 10.768 atletas. 5.992 eram homens e 4.776 eram mulheres. Esses atletas representaram 204 países. Foi o primeiro Jogos onde todas as delegações tiveram pelo menos uma atleta. Foram 302 eventos em 26 esportes e 39 disciplinas. Outra curiosidade super legal é que nesses Jogos, pela primeira vez, um membro da família real conquistou uma medalha em Jogos Olímpicos. O feito foi conquistado pela neta da Rainha Elizabeth, Zara Phillips. Ela conseguiu esse feito ao disputar os Jogos na equitação, nas provas de salto, por equipes. E já que falamos de mulheres competindo nos Jogos, que tal falar de Wonjidan Ali Seraj? Ela foi a primeira atleta da Arábia Saudita a competir nos Jogos. Ela tinha apenas 16 anos e competiu no judô. Se a gente falou de mulheres competindo pela primeira vez, que tal falar de deficientes físicos competindo também pela primeira vez? Oscar Pistorius já era conhecido no meio olímpico por suas participações nas Paralimpíadas. Ele entrou na justiça para poder competir nas Olimpíadas. E assim aconteceu. Ele competiu nas provas de pista do atletismo, sendo biamputado. Ele usava próteses nas pernas para poder competir. Mas posso falar qual foi para mim a história mais marcante desses Jogos? Foi de uma sul-coreana, modalidade esgrima. Ela estava disputando a competição de esgrima e estava numa luta super disputada. E aí, no segundo final, a arbitragem marcou uma pontuação para sua adversária. Ela não concordou com a marcação da arbitragem. E como está no regulamento do esporte, para ela aceitar a derrota, aceitar a marcação, as decisões do árbitro, ela tem que sair da pista de duelo. E ela não fez isso. Ela ficou lá, sentada, em pé, sem sair da pista e chorando. Porque para ela foi super prejudicada pela decisão. Ela ficou algum tempo, chegou a ser horas, esperando que sua equipe pudesse entrar com uma representação pedindo a revisão da decisão dos árbitros. Infelizmente ela não conseguiu essa revisão. E aí ela foi retirada da pista. Foi lá, não ganhou medalha. Só que depois disso, posteriormente, a Federação de Esgrima assumiu o erro e deu a ela uma medalha especial. Londres 2012, para mim, cara, foi a sensação esses Jogos. Por quê? Era o despertar de um sonho, Londres. Alguns anos antes, o Rio de Janeiro tinha se escolhido para ser sede dos Jogos Olímpicos de 2016. E eu estava finalizando o curso de jornalismo. Então eu estava vislumbrando uma carreira ligada ao esporte, com cobertura esportiva. Tinha a Copa do Mundo também de 14. Então, na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu vou trabalhar com esporte, eu vou cobrir Copa do Mundo, eu vou cobrir Olimpíadas. Eu estava super empolgado com essa possibilidade. E 2012 era o meu último ano de estágio. Eu estava estagiando numa redação de jornal aqui de Brasília. E eu lembro que muitas dessas modalidades eu acompanhava ali dentro da redação, vendo tudo. Tinha várias televisões, claro. E, cara, foi muito legal vendo todos os jornalistas parando para ver as provas. Os jogos foram super empolgantes. Ficaram muito marcados, claro. O Estádio Olímpico é lindo. Muitas coisas marcantes. Michael Phelps, Usain Bolt. Para nós, ver Sara Menezes ganhando medalha. Vendo a Arthur Zanetti, que
para muitos brasileiros nem era conhecido. Ver a seleção feminina de vôlei ganhar o bicampeonato da maneira que foi. Então foi um jogo super bacana, que teve o seu sucesso tanto esportivamente, como também na questão de organização. É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até aqui assistindo esse vídeo. Muito bacana ter a presença de vocês. Falta um para acabar a série, mas eu estou muito feliz por estar conseguindo fazer ela. E espero que a gente consiga continuar fazendo histórias aqui de esportes e crescendo o nosso conhecimento sobre atletas, sobre histórias do esporte, momentos de superação. Tudo isso para mim é super bacana. E para que isso seja possível, eu conto muito com a ajuda de vocês. Então eu repito aqueles pedidos que eu fiz lá no início. Curta o vídeo, não se esqueça de curtir. Se não fez isso até agora, faça agora. Também não se esqueça de comentar, coloque o que você está achando de tudo que a gente faz, do conteúdo que a gente apresenta. Super importante para a gente. E não se esqueça da hashtag Londres 1912 e Mulheres de Superação. Valeu mais uma vez. Muito obrigado por estarem aqui. Se não se inscreveu, se inscreva no canal e compartilhe este conteúdo com as pessoas, com seus amigos, com as pessoas que gostam de esporte que você conheça. Isso para nós ajuda bastante. E é isso aí, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.